Olá, irmãos. Estamos então nessa série de vídeos sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem assistiu o último agora, esse vai cair como um conforto, um bálsamo para aqueles que querem ser fisicamente o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, que desejam ser parecidos com o nosso Mestre, nosso Senhor e Salvador, aquele que morreu por nós para livrar-nos da ira futura. Irmãos, então nós vimos os 490 anos de Daniel se cumprirem até 383. Então, o que Daniel proferiu dos reinos Medo-Persa, Grécia dividida pelos seus generais em 4 reinos menores, Roma, tudo se cumpriu, faltando os últimos 7 anos. Esses 7 anos faltou para inserir a igreja, que era um mistério oculto, como diz em Efésios, capítulo 2 e capítulo 4, a igreja era um mistério oculto, revelado ao apóstolo Paulo. Então, o Senhor Jesus, quando ele deu o espólio da igreja em Mateus 16, ele fala sobre essa palavra, que é a verdade de quem era o Messias: eu edificarei em verbo futuro a minha igreja. Ela nasce em Atos dos Apóstolos, mas como um bebê, ela ainda não, ela está perdida no mundo, ela não sabe o que fazer. Então, o apóstolo Paulo vai ser comissionado para trazer as instruções claras e objetivas e práticas para a vida da igreja através das cartas para a igreja. Olha que legal, cartas para a igreja. E os judeus messiânicos que creem no Messias ficam lá perdidos. Como 383 anos já haviam se cumprido, e o Senhor Jesus em Mateus 24 diz: quem lê Daniel entenda, e os primeiros irmãos eram judeus, conheciam as escrituras de trás para frente ali perfeitamente. Então eles acharam que agora só faltavam os últimos 7. Então eles perguntaram para Jesus em Atos 1:6, é agora que vai restaurar Israel? Ou seja, nos próximos 7 anos? Só que Deus ele traz uma extensão. Deus enviou o Senhor Jesus Cristo para a terra justamente sabendo de tudo, como ele é onipresente, onipotente e onisciente, sabe de tudo, até do futuro. Ele enviou quando Israel já estaria com o coração totalmente endurecido para aceitá-lo. Como Israel não aceitou, Deus não implantou o seu reino milenar nos próximos 7 anos. Antes, ele trouxe a revelação da igreja, que era oculta, era um mistério até para os anjos, segundo as escrituras. Então ele trouxe a revelação da graça. O evangelho do reino foi parado por um tempo para abrir um parênteses para o evangelho da graça. O reino o evangelho do reino, irmãos. As pessoas não sabem a diferença do evangelho do reino e da graça, irmãos. Eu não sei o que a teologia diz, o que os irmãos teólogos falam sobre isso. Acabei que nunca pesquisando até agora, né? Mas o evangelho do reino é a expulsão dos demônios. Então, quando o Senhor Jesus trouxe o evangelho do reino, estava próximo à expulsão completa da atuação dos demônios na terra. Morte, fome, peste, doenças, pecado, tudo isso aí. Então, o Senhor Jesus Cristo trouxe a palavra de santidade, como deveríamos agradar a Deus, mas também curou todos os enfermos ali ao redor dele, né? Restaurando o reino já está entre vós, ou seja, eu sou o reino, restaurando o reino prometido aos judeus por Daniel, de 1000 anos, aonde não vai ter doença, não vai ter miséria. Os homens que nascerem no reino milenar que está próximo vão viver os 1000 anos, quem nascer ali, ou quem entrar, quem escapar da grande tribulação, vão tendo filhos. Os filhos vão nascer no primeiro século, segundo, terceiro, quinto. Os que nascerem no quinto vão ter mais 500 anos. Então é o reino milenar. O Senhor Jesus vai trazer o evangelho do reino pregado por João Batista. O reinado do rei prometido a Davi para reinar sobre Israel e as nações que o recebessem por 1000 anos. Então, no julgamento das nações de Mateus 25, que a igreja vai julgar do alto com Cristo as nações, 1 Coríntios 6, nós vamos julgar o mundo, as nações. No julgamento das nações de Mateus 25, logo após o Senhor Jesus falar sobre o fim do mundo, em Mateus 24, ele vai dar o julgamento das nações. De Mateus 25, nós temos 3 julgamentos, irmão. E a igreja mistura tudo esses julgamentos, como se fosse um só. Nós temos julgamentos das obras da igreja, que não é condenada, ela não entra na ira de Deus, ela não
não perde a salvação. Julgamento da igreja é de obras. Nós temos o julgamento das nações que não ajudaram Israel na grande tribulação, então elas serão lançadas no lago de fogo e enxofre. E as nações que ajudaram Israel entrarão no milênio. E nós temos o julgamento do juízo final, aonde almas vão pecar dentro do milênio, mas não vai haver pecado. Pecou, morre na hora, e não vai se manifestar no milênio. Não vai haver dor, não vai haver frio nem calor, não vai haver selvageria, os animais vão comer junto. O leão não vai comer nenhum animal. A criança vai brincar com a cobra, ela não vai ser peçonhenta, ela não vai morder a criança. Ah, mas tem comida mais saborosa que a carne para quem gosta mais de carne? Irmãos, o fruto que vai nascer nesse período a gente não faz ideia. O melhor sabor que você sentiu vai ser ruim comparado ao sabor que nós vamos sentir no milênio. As pessoas que estiverem em corpos físicos, né, no milênio, os mortos ressuscitados terão corpos glorificados. Não vão usufruir do reino milenar na terra com as pessoas de corpos físicos. Mas, como os judeus rejeitaram o Messias, logo ele trouxe o evangelho da graça. E o evangelho do reino de João Batista, que era a expulsão dos demônios, que era mostrar o milênio, dar um trailer do milênio, dar um petisco do milênio, deu aquela suspensão. Por isso que nas cartas das igrejas, as 14 cartas que Paulo escreve, não tem milagre, não tem evangelho do reino ali. Tu não vê cura de paralítico, nenhuma das 13 cartas. Nenhuma das 13 cartas do evangelho da graça do apóstolo Paulo, de ornamentos, de instruções, de modelo de vida, nós vemos esses milagres. Não que o Senhor não cure nesse período, não é isso, mas nós não vemos o evangelho do reino, a expansão dele. Por quê? Porque nós estamos na era da graça agora. Quando a última alma for salva, até inclusive Timóteo estava doente, Paulo não curou, Filemeto estava doente, o apóstolo Paulo não conseguiu curar, não teve esse poder do reino. Nós vamos julgar as nações com poder, irmãos. Com poder. Quando a igreja for tirada da terra, as duas testemunhas que voltarem a pregar o evangelho do reino, quem falar contra elas vai sair fogo da boca delas e vai matar as pessoas. Vai ser o mesmo evangelho de poder de Moisés, de Elias, que desceu fogo do céu. Os poderes de Deus vão estar descendo sobre a terra. Agora é o evangelho da graça, de dar alta face, não de cortar a orelha do soldado, de tomar de um lado e dar o outro. Me roubaram o casaco, eu dou a camisa junto. Quem pratica esse evangelho? Quem pratica? Quem nós vemos igual o Senhor Jesus praticando esse evangelho? Igual os apóstolos? Igual os primeiros irmãos dos primeiros 3, 4 séculos, que eram jogados na arena dos leões para ser comido vivo e não revidavam. Assista o último vídeo que eu fiz, que ali vai estar o exemplo de quem quer ser parecido com o Senhor Jesus. Ninguém. Bom, irmãos, então o evangelho da graça terminando por causa da dureza do Senhor Jesus, o evangelho foi estendido agora, foi ampliado, veio o mistério oculto, que é o evangelho da graça. Quando a igreja for tirada do evangelho do reino, volta a ser pregado. E vem então a grande tribulação. Os juízos de Deus vão começar a vir sobre a terra. Vai ter o julgamento das nações, que eu já falei em outros vídeos. O anticristo, os últimos 7 anos, Daniel profetizou 490, nas 70 semanas, mas ele também explicou o que aconteceria nos últimos 7, que foi suspenso para a inserção da igreja desse mistério oculto. Quando a última alma for salva, o relógio, o parênteses fecha, o evangelho da graça termina e volta o evangelho do reino pelas duas testemunhas, principalmente, mas 144 mil também vão testificar do evangelho do reino, escolhido. Meus irmãos, eu estou só aguardando a vinda do Senhor Jesus, só aguardando. Vamos ler aqui o que diz em Apocalipse, capítulo 6, verso 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia com grande voz e trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada a coroa, e saiu vitorioso para vencer.
E havendo aberto o segundo cesto, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu um cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma espada. Irmãos, alguns irmãos bem intencionados, vamos dizer assim, ou não, só o Senhor sabe, vão atribuir esse cavalo branco ao Senhor Jesus, que saiu para vencer, mas como veio o anticristo, foi suspensa a vitória dele, momentaneamente, para que os outros cavalos viessem trazer o caos na terra, né? Até a destruição do anticristo e o cavalo branco retornar, trazendo a paz, irmãos. Mas não é assim, irmãos. Esses 4 cavalos, o primeiro não é o Senhor Jesus Cristo. É o anticristo que nós já vimos lá em Daniel, que o Senhor Jesus disse, quem lê Daniel entenda, nos 7 últimos anos, Daniel profetizou sobre a vinda do anticristo. O apóstolo Paulo trouxe essa profecia que nós vimos nos últimos vídeos em Tessalonicenses, sobre o homem da abominação que viria governar o mundo com acordo de paz, que viria trazer a paz para o mundo por 3 anos e meio, e nós vamos ver mais sobre esse homem no decorrer da história, e do seu acordo de paz em Israel, da sua prosperidade agrícola, dos 3 anos e meio, que ele vai trazer. Por quê? Porque a humanidade não quer o Senhor Jesus e a sua volta, ela quer o imediatismo, ela quer as soluções nesse mundo, ela quer um rei que governe aqui, pode ser Pablo Marçal, pode ser Donald Trump, pode ser qualquer um, que melhore a vida dela aqui. Ela não quer eliminação do pecado da terra, ela quer eliminação das doenças, do sofrimento, da mágoa, da tristeza, mas não a eliminação do pecado em si, irmão. As pessoas não querem isso. Estou falando dos irmãos, dos crentes, dos denominados irmãos. Então, toda a igreja está preparando a apostasia. O que é a apostasia? É o fim da verdade, o fim completo. A verdade está cada vez mais diminuída, enxugada. No auge da apostasia, ela vai estar totalmente relativizada. Então vem o anticristo. Sem verdade alguma, a verdade é o que cada um quer que seja, ele trará 3 anos e meio de paz. Como não tem como a paz ela perdurar sem a verdade, é só a sujeira jogada para baixo do tapete, logo vai começar a feder. E a coisa vai começar, as bactérias vão começar a vir, e a sujeira não vai conseguir, a paz não vai conseguir permanecer por muito tempo. Então esse cavalo branco aqui, ele é o anticristo que vem trazer a falsa paz momentaneamente. Depois que esses 3 anos e meio acabar, continua os outros cavalos aí com as suas ações. Claro que aqui é um trailer, irmão, não está mostrando a paz acabando, mas vai mostrar mais para frente. Por isso que nós vamos ler todo o período da grande tribulação, dos 7 anos profetizados por Daniel, até a abreviação desse período de 7 anos. Senão toda a carne ia ser destruída. Nenhum ser vivo em carne e osso, nesse corpo pecador, entraria no milênio. Como diz lá em Mateus 24, que nós já lemos. E saiu um cavalo vermelho. Ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem ver, e olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, 1 medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifica o azeite no vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome e com peste, e com feras da terra. E, havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. Então aqui nós temos um espólio, um trailer, um aperitivo do que vai ser esses 7 anos aí. A falsa paz do anticristo e depois o caos total descendo.
seguido dos 3 próximos cavaleiros, né? Nós fomos comer um pastel lá no Dia das Crianças e a filha do meio, viu um quadro bonito com 3 cavalos. E coincidentemente era a cor dos cavalos do Apocalipse. Ela só faltou o primeiro, então já estamos na grande tribulação. A falsa paz já veio aí, ela brincou, né? E até a gente se alegrou que, tipo, ela vê as coisas e lembra das escrituras, né? Isso nos deu uma certa alegria. Sempre colocando o Senhor em tudo que nós estamos vendo no mundo aí, irmãos. Irmãos, então nós temos aqui um spoiler do que vai acontecer. Eu quero me deter na parte final desse spoiler aqui, no verso 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortos por amor da palavra de Deus e pelo testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando o verdadeiro e santo dominador não julga e vinga os nossos sangue dos que habitam sobre a terra? Então vejam, irmãos, as almas que morrerem, elas estão conscientes, tanto aqui na grande tribulação, que só não vai destruir toda a humanidade, porque o Senhor vai abreviar ela, para que os que perseverarem até o fim, se esconderem nas matas, etc., forem salvos, adentrarem no milênio, para o Senhor Jesus implantar o milênio com 144 mil judeus, e as nações que escaparam, né, e ajudaram os judeus ali, e adentraram. Mas as almas que morrem, irmãos, se eu morrer agora, que tiver um infarto agora, eu até achei uma árvore de embaúba aí, que é um elixir, vamos dizer assim, quase que mágico, para desentupir veias, né? Muito bom. Eu achei na nossa mata nativa aí atrás, e estou fazendo um chá aí, que tive uns sintomas não muito agradáveis, né? Mas se eu cair duro aqui agora, irmãos, eu vou estar consciente, embora o corpo físico ele durma. Por isso que em Provérbios Salomão fala em dormir, mas é o corpo que vai para o pó, e depois ele vai ser restaurado sem o DNA de Adão, do pecado. A alma ela está consciente, tanto no inferno como no paraíso. Então aqui as almas elas estavam conscientes. Os animais não têm alma, embora alguma tradução possa ser alma, está mal traduzido, é espírito. E o espírito dos animais voltam para Deus. Eles não são independentes como nós. Nós, a partir do momento que fomos gerados, somos independentes. Num certo sentido, irmãos, me entenda? Para mim não precisar ter que explicar tudo isso, né? Que é outro assunto. Nós somos iguais a Deus, vamos dizer assim. O Senhor falou para o Senhor Jesus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, nós somos independentes, nós vamos viver para sempre. Nós nunca mais podemos morrer. A nossa consciência será eterna, quer com Deus ou quer no Hades, no inferno. Estaremos ou no lago de fogo e enxofre, né? Depois da destruição de tudo, o inferno vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. Então aqui as almas elas estão clamando por justiça aqui, para Deus vingar aqueles que estão resistindo à marca da besta e morrendo por causa disso. Que o evangelho do reino é isso, é a vingança de Deus. Por isso que Pedro pegou da espada lá, porque Deus ele vai levantar um exército contra o exército do anticristo. Mas no evangelho da graça não. Então Pedro teve que aprender a diferença dos evangelhos do reino para o evangelho da graça, irmãos. Não foi fácil para Pedro. E quem traz esse ensinamento é o apóstolo Paulo. Por isso que Pedro, em 1 Pedro 3, capítulo 3, versículo 15 e 16, ele vai dizer coisas que nosso amado irmão Paulo escreveu como as demais escrituras, inspiradas por Deus, foi revelação de Deus. Por isso que não dá para dizer eu sigo Cristo e não sigo Paulo, porque Paulo não escreveu nada dele, foi Jesus escrevendo através de Paulo. De difícil interpretação. Então, era difícil. Pedro já estava 14 anos ali com o apóstolo Paulo e ainda tinha dificuldade de entender o evangelho da graça em muitos aspectos, né? É difícil, irmão. É difícil. O evangelho da graça é difícil. As pessoas acham fácil porque eles tomam esse leite com açúcar. Essa água com açúcar da religião cristã, a apóstata, que prepara o caminho para o anticristo, né? Mas quem for tocado na estrada de Damasco pelo Senhor Jesus vai entender a dor do evangelho da graça, vai entender a dor. Bom, irmãos, então essas almas aí, mortas na grande tribulação, elas clamam para que o Senhor venha. E ele vai vir, irmão, ele vai vir. Ele vai abreviar o tempo e vai vir. Então esses cavaleiros aí, eles são um espólio do que virá. E as almas que forem mortas no período da grande tribulação, é um espólio do que virá. Nós estaremos conscientes depois da morte, lá no paraíso. Se nós morrer agora, nós vamos para o paraíso.
junto com o ladrão da cruz, junto com o mendigo, Lázaro, que tinha nome, mas o homem rico não, nem nome foi mencionado, foi para o inferno sem nome mesmo, porque a riqueza traz status, traz nome de prestígio na sociedade do anticristo, do diabo. Para Deus não traz prestígio nenhum. A riqueza, os títulos acadêmicos, nenhum. Mas para a sociedade traz o senhor fulano de tal, o doutor fulano de tal. Mas o pobre, nem o nome lembro. Mas aqui, irmãos, eles são lembrados pelo Senhor, porque o nome deles está no livro da vida. Lá que é importante, irmãos, o nosso nome está. Lá que é importante. Ah, irmãos, essa espera é deliciosa, irmãos. Eu espero ali a volta do Senhor Jesus Cristo. Continuaremos nos próximos vídeos, então, a falar da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos nós.